No dia 24 de agosto, às 16 horas, será realizado na Igreja Presbiteriana de Fortaleza o primeiro Café dos Homens. O tema abordado será o homem cristão e o pecado da omissão. O preletor será o reverendo Macena da Costa, da Igreja Presbiteriana do Cambeba. Para participar, o investimento é de R$ 20 individual ou R$ 30 para aqueles que trouxerem um convidado. O prazo para inscrição e pagamento é até o dia 18 de agosto. Homens, façam suas inscrições sem demora. A Biblioteca e Livraria da IPF é o espaço onde você pode alugar seus livros e comprar títulos como Cada Dia Natal e O que todo presbiteriano inteligente deve saber. Todas as terças-feiras, às 19 horas, a Igreja Presbiteriana de Fortaleza realiza o seu culto de oração. Venha participar conosco deste momento de intercessão e fortalecimento espiritual. Neste domingo, a UPH irá vender um delicioso lanche na cantina, com uma promoção, misto mais refrigerante, por apenas R$ 3. Aproveite! No mês de outubro deste ano, a SAF realizará o próximo bazar de roupas, sapatos e acessórios. As irmãs Deise, Lurdinha Marques e Detinha já estão recebendo as doações que estejam em bom estado. Os seus sábados podem começar com uma reflexão bíblica logo cedo. Às 6h30 da manhã, vai ao ar pela TV Ceará o programa Aos Pés de Jesus. Se você deseja ser parceiro, fale com o reverendo Otoniel Martins. Todos os sábados, às 19 horas, está acontecendo na sala de oração o estudo bíblico Alive, ministrado completamente em inglês. Se você tem o desejo de praticar o idioma em comunhão com os irmãos, esta é uma ótima oportunidade. As inscrições para o programa de alfabetização de adultos e idosos através da Bíblia continuam abertas. Se você conhece alguém que precise dessa ajuda, convide e divulgue. Para mais informações, fale com Edith Miranda, Mara Rocha ou Regiane Cruz. A Igreja Presbiteriana de Fortaleza convida você a colocar seus dons e talentos a serviço da obra do Senhor. Para se tornar um voluntário em nossa igreja, procure um dos líderes dos ministérios ou departamentos, conforme sua aptidão em servir. Atenção! A portaria da IPF está com um novo funcionamento. Pedimos a colaboração de todos. Em função do remanejamento no quadro de funcionários, não teremos mais o turno da noite a partir do mês de setembro, pois a segurança será feita por uma empresa especializada nesta área, das 22 às 6 horas da manhã. Durante o mês de agosto, as novas medidas serão implementadas de forma progressiva, com as lideranças recebendo as devidas instruções de como agirem em casos excepcionais. Atenção, sociedades internas e ministérios da IPF. Fiquem de olho nas programações divulgadas nos boletins e nos grupos de WhatsApp, para que ninguém deixe de participar dos eventos. As diretorias devem cumprir o que já está combinado no planejamento, sempre mandando por escrito até quarta-feira de cada semana o que deseja que seja divulgado pelo Ministério de Comunicação e Mídia aos domingos.
palavra de Deus diz em Lamentações 3, 22 e 23, que é o texto para ser memorizado no boletim que você está recebendo hoje, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Saudamos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, os membros da igreja, aqueles que estão nos visitando, para esse dia reservado para adorarmos, exaltarmos o Senhor neste lugar, assim como o povo de Deus se reúne em outros lugares neste dia, já se reuniu, outros se reunirão, com um único objetivo: adorar o único e verdadeiro Deus. O mês de agosto é o mês de missões para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Já nos lembramos no dia 12 dos 160 anos da chegada do presbiterianismo no Brasil e comemoramos e celebramos e oramos pela ação missionária da Igreja Presbiteriana. Então não deixe de ler na pastoral do boletim as 10 verdades a serem lembradas sobre o Evangelho, a Igreja e a missão, que é de autoria do pastor Ronaldo Lidório. Vamos colocar em pé, vamos louvar ao nosso Deus cantando este hino, que é a expressão da adoração do povo de Deus. Nos reunimos e nós temos é o jeito de dizer, né? Nos reunimos para nos encontrarmos com Deus. Na verdade, Ele nos encontra e Ele está conosco a todo instante. Mas a intenção é dizer, nós estamos como família e separamos um tempo agora para buscarmos juntos a presença de Deus. Vamos louvar ao Senhor. Eterno Pai, Deus de justiça, Deus de poder e de amor,
recebe o tributo de louvor que o teu povo presta neste momento, não só neste santuário, mas onde quer que o povo de Deus esteja reunido para a exaltação do teu nome. Dá-nos este dia, ó Deus, a alegria de estarmos em tua presença, o prazer de podermos louvar e engrandecer o teu nome, honrar e exaltar, Senhor, o teu poder. Em Cristo Jesus nós te pedimos que nos concedas estas bênçãos e recebas a nossa adoração e o nosso louvor. Amém, Senhor. Amém. Fazendo ofertas de gratidão, obrigado por este tempo, agradecemos pelos irmãos, rendemos o senhorio nesta reunião a ti, sempre exaltado o nome de Cristo, e se contemple sua glória aqui. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito de Deus, a Ele rendemos louvor, honra, majestade, poder, soberano é o Senhor, maravilhoso em suas obras, que se estenda o seu reino, e todos vejam a sua glória. Reivindicamos a cura, que é no nome de Jesus, libertação de opressão, e salvação para quem nele crê, seja derramado sobre nós a fé, a paz e o amor, que se encha o nosso interior, hinos de louvor. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito de Deus, a Ele rendemos louvor, honra, majestade, poder, soberano é o Senhor, maravilhoso em suas obras, que se estenda o seu reino, e todos vejam a sua glória. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito de Deus, a Ele rendemos louvor, honra, majestade, poder, soberano é o Senhor, maravilhoso em suas obras, que se estenda o seu reino, e todos vejam a sua glória, que se estenda o seu reino, e todos vejam a sua glória, que se estenda o seu reino, e todos vejam a sua glória. Bom dia, irmãos, graça e paz. Ainda de pé, vamos fazer a leitura em uníssono do credo apostólico. O credo apostólico é a profissão de fé dos cristãos, essencialmente utilizado pelas igrejas reformadas, de forma que nós vamos, nesse momento, em uníssono, fazer a leitura do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Amém. Em Apocalipse, no capítulo 22, Jesus, em uma visão de João, Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem.
E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Esse é o nosso Deus, é o nosso Jesus, aquele que nos traz esperança, que é a estrela mais resplandecente de todas, a quem a glória não pode ser comparada com qualquer outra pessoa ou outro ser. Ele é a nossa estrela da manhã, o príncipe da paz, é o Deus forte, todo-poderoso. Se coloque diante dele e vamos adorar ao nosso Deus. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir, por isso estamos aqui. És a nossa estrela. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir, por isso estamos aqui. Recebe o nosso louvor, nosso Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder,
Amém. A igreja pode assentar-se. Vamos chamar agora as crianças aqui à frente para que possamos orar com elas e por elas. Todas as crianças que estiver no templo, vem até a frente. Tá certo. Bom dia, amada igreja. Nós estamos no mês de agosto. E agosto é mês de quê? Agosto é mês de missões. E isso nós também passamos para as nossas crianças. No ano passado nós tivemos um alvo missionário. E nós alcançamos o alvo missionário que nós nos propusemos no ano passado. Foi uma bênção muito grande. Nós alcançamos os R$4.000 que a Lidia e a Letícia precisavam para pagar a escola no ano passado. Foi uma bênção de Deus. Esse ano nós também estamos com o nosso cofre missionário, que vai ser distribuído hoje para as crianças. E eu quero pedir em nome de Jesus que os papais estejam colocando no coração deles o desejo de contribuir. Que eles possam entender para que eles estão colocando esse dinheiro aqui dentro desse cofre. Nós vamos explicar, nós vamos falar lá no Ministério Infantil, mas nós precisamos que isso seja reforçado em casa. E claro, eles não trabalham, não renda. Quem precisa encher o cofrinho deles? Os papais. Os papais que precisam encher o cofrinho das crianças. Então, os papais e mães, né, gente? Eu digo os papais de maneira geral. Nós estamos, então, a partir de hoje, lançando a campanha missionária do nosso cofre missionário. Nós ainda não definimos com o Ministério de Missões, que agora é o Conselho quem administra, qual será o alvo, qual será o objetivo desse valor, mas nós pedimos que esses cofrinhos estejam sendo completados para a glória do Senhor. Eu sei que a igreja também vai orar, e se você quiser um cofrinho para encher também para missões, você pode falar com a gente, e a gente dá um cofrinho para você preencher e encher para missões, para a glória do Senhor, para missões do Ministério Infantil. Nós vamos orar? Deus, muito obrigada por essas crianças que estão aqui, Senhor Deus, porque elas estão na Tua casa, porque elas têm vindo aqui, Senhor Deus, para aprender a Tua palavra. Desde o mais pequenino, Senhor Deus, até o mais velho, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando nos coraçõezinhos deles, e eles já possam estar recebendo a Tua palavra, e o seu coração possa estar sendo preenchido dela, Pai amado, para que quando essas crianças chegarem na idade adulta, essa palavra, Senhor Deus, venha estar forte no seu coração, e eles não se desviem. Muito obrigada pelos professores, por cada um que faz parte desse ministério. Que o Senhor esteja nos abençoando no nome de Jesus. Amém. Vamos para o auditório? Eu pedi à igreja que ore pela coordenadora do Ministério Infantil. Tem passado alguns problemas na saúde, como esta noite, muitas dores. Então nós continuamos a orar aí pela vida da Elaine. Deus abençoe os nossos irmãos que colaboram ali também no Ministério Infantil. E eu renovo aqui, eu reforço o convite. Se você tem o chamado para isso, fale com a Elaine e colabore no Ministério Infantil, tanto no trabalho de manhã como à noite também. Irmãos, nós vamos para o momento da consagração dos dízimos e ofertas. Os nossos diáconos já estão à frente, nós vamos cantar um hino. Mas sempre lembrando a igreja que é um compromisso de cada um dos crentes na manutenção do serviço ao Senhor. No Velho Testamento, esse método foi criado e abençoado pelo próprio Deus para manter o templo e o sustento dos sacerdotes. A Igreja Presbiteriana do Brasil olha para este método e reproduz esse sistema de contribuição para a manutenção do trabalho. E quando fazemos a profissão de fé, nós assumimos este compromisso, né? Eu cheguei ao presbitério do Ceará em janeiro de 2016, e aí então soube 3 meses depois que aqui os pastores dão o dízimo no presbitério, não é? É um modo de sustentar o trabalho do presbitério. Durante o início eu estava dando o dízimo aqui. É um grupo que se reúne e que traça uma caminhada para sustentar. Dessa forma é que nós podemos aí restaurar as estruturas da igreja. Isso vai dinheiro. Desta forma que aqueles que vieram no aniversário, na celebração do aniversário da igreja,
viram aí a colocação das placas fotovoltaicas ou a captação de energia solar para diminuir as despesas da igreja. Essas placas estão ali no acampamento da igreja. Alguém me perguntou, pastor, mas como é que fica? Só para o acampamento? Não, a energia é jogada na rede, aí então tem todo aquele esquema com a Enel, né? E aí então essa energia é contabilizada para cá. Irmãos, esse é o sustento. E eu sou chamado para fazer parte, você também é chamado para fazer parte. E o mesmo Deus continua falando, através da sua palavra, a respeito de fidelidade. Jesus não contrariou a questão do dízimo, como alguns querem. Ele diz, eu não vim revogar a lei. Ele veio dar força à essência da lei. Não adianta eu entregar o dízimo por legalismo, é o que ele diz. E deixar do exercício espiritual, da misericórdia, da fé, da justiça. Então, somos chamados a esse tipo de sustento. Em 2 Coríntios 9, 7 a 9, há um texto que os nossos irmãos diáconos sempre usam, mas ele não se aplica estritamente ao dízimo. Fala dessa liberalidade do coração. Diz lá, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. A ministração aqui é feita à oferta, mas a essência com relação à fidelidade do dízimo se aplica da mesma forma, com alegria, com espontaneidade. E então a palavra de Deus continua dizendo, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Pegou-se, infelizmente, esse versículo tão belo e de tão profundidade, se transformou numa moeda de troca, sabe, na teologia da prosperidade, dizendo, olha como é que Deus vai fazer você enriquecer e tal. Não é isso que o texto diz aqui. A superabundância em toda graça. E esta graça que me dá a salvação em Cristo Jesus e que me renova dia a dia e que aplica em mim o perdão do Senhor, é que me enche de alegria a tal ponto que sou chamado a falar como o apóstolo Paulo, o amor de Deus me constrange, eu sou constrangido no sentido de ser fiel àquele que é fiel em tudo para comigo. Então quero convidar a igreja a colocar-se em pé para nós cantarmos este hino, lembrando que nós somos peregrinos, nós estamos de passagem nesta terra. Enquanto estamos aqui, vamos cumprindo aquilo que é a vontade do Senhor. Vamos cantar. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Sem sombras por toda parte, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é a luz que nunca se apaga, nem ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Senhor, nós
nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por este momento onde, através dos nossos recursos que Tu tão bondosamente nos permite, podemos louvar, Senhor, Teu nome, com as nossas primícias, com as nossas rendas, e assim atender o Teu mandamento, ó Pai. Muito obrigado por isso. Te peço que Tu te agrades desses valores que aqui foram trazidos para o sustento desta obra, que Tu faça o milagre, Senhor Deus, da multiplicação, para que tudo aquilo que foi planejado pela diretoria, pelo conselho, todos os projetos, tenham o recurso destinado, que a nossa palavra seja honrada, Senhor Deus, e que tenhamos a nossa mente, o nosso coração, inculcados do compromisso de manter essa Tua obra, Pai, porque entendemos que é um privilégio que Tu nos dá. Que o Senhor possa nos aperfeiçoar, o Senhor possa tirar de nós aquilo que nos desagrada, que nos atrapalha um relacionamento mais íntimo contigo, que as nossas lutas, as nossas dificuldades não venham nos afastar de Ti, pelo contrário, nos aproxime mais de Ti, e que toda a nossa vida, todos os nossos recursos, o nosso coração, seja de inteiro para o Senhor. Perdoa, Senhor Deus, nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia no texto no qual nós vamos meditar hoje de manhã? Aqueles que estão nos visitando, aqueles que estão há pouco tempo conosco, então vão receber a dica de que devem abrir em Mateus capítulo 5, versículo 5. Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Deus amado, nossa oração é que o Senhor continue iluminando a nossa mente, que o Senhor continue pastoreando o nosso coração para crescermos na meditação deste sermão que o Teu Filho pregou aos discípulos há tantos anos atrás. Pedimos que o Senhor oriente a cada um de nós, oriente a igreja a crescer neste caminho, conhecendo os princípios do Teu reino e animados pelo Teu Espírito Santo a vivermos estes princípios. E Tu, ó Espírito Santo, que conheces as mentes e os corações, sondando, Senhor, entre nós, toca porventura no coração daquele que ainda não se achegou à verdade da salvação em Cristo Jesus. Revela essa verdade, Deus. Confirma o chamado do Pai, para que, reconhecendo a voz do Senhor, respondam, afirmando, professando a fé no único e verdadeiro Salvador. No nome dele é que eu oro agradecido. Amém. Eu pedi ao Geraldo, pessoal da mídia, o pessoal do grupo de louvor, me ocorreu agora, mas aí vejo entre vocês se nós podemos cantar o hino 49 depois do sermão, porque aí fica já prontinho na mídia, mas aí quando eu tenho essas surpresas assim, eu sei que eu posso contar com vocês. Pode ser? Hino 49, eu sempre vencendo. Irmãos, vamos lá. Alguém diz, pastor, olha, a gente está ouvindo as mesmas coisas e tal, e há algum tempo. Irmãos, o apóstolo Paulo diz, olha, não é muito não, a gente repetir as mesmas coisas, e na verdade não é a mesma coisa, porque nós precisamos nos lembrar. Você está participando há algum tempo, você vai se relembrar, né? E quem está hoje, porventura, nos visitando, está aqui conosco pela primeira vez, vai tomar conhecimento daquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos meditando no Sermão do Monte, que são os 3 capítulos, Mateus capítulo 5, 6 e 7, mas é importantíssimo que a gente tenha sempre viva esta base, aquilo que foi colocado, para depois nós entendermos o sermão.
O Senhor Jesus se assenta, em volta dele a multidão, mas os discípulos são o alvo de Cristo Jesus. Ele vai falar dos princípios do reino, na verdade, expressões do caráter de Deus, revelados a nós através do seu Filho. Acabamos de professar o credo ainda agora, e eu quero desafiar você, sabe, o crente precisa saber de cor é de coração, não é? Não repetindo mecanicamente, como se fosse uma reza, mas realmente professando a sua fé neste Deus trino maravilhoso. Nós vemos ali no credo que a maior parte se estende a Cristo Jesus, justamente porque ele foi produzido num contexto em que a divindade de Jesus estava sendo colocada em dúvida. Não há nenhum menosprezo, nem diminuição quanto ao Pai, ao Espírito Santo. O que nós temos ali foi uma atitude do ensino apostólico que foi se desenvolvendo na igreja, exatamente para deixar bem claro a nossa profissão de fé nesse Deus maravilhoso. E esse Jesus se assenta e vai ensinar os seus discípulos, é a base, a igreja vai começar ali. Nos versículos 3 a 11, nós temos as bem-aventuranças, e vamos nos lembrar que bem-aventurados são os muito felizes, os abençoados, e Jesus é a referência colocada aqui para esses que são bem-aventurados, não somente aqui nessas bem-aventuranças, mas no sermão todo, porque isso precisa ficar bem claro. Nós estamos meditando no Sermão do Monte, não com a intenção de olharmos Jesus como um modelo, para imitarmos a Ele, para termos uma vida que seja conhecida como uma vida de honestidade, uma vida politicamente correta, mas nós estamos com o desafio de vivermos as consequências da salvação que Jesus nos dá, vivermos como Ele viveu, andar como Ele andou, obedecer como Ele obedeceu, não no sentido de expressar uma religião, mas sinal de conversão. Filipenses capítulo 3, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Nas bem-aventuranças, aliás, no Sermão do Monte, nós podemos ver aí o próprio Cristo sendo revelado através da sua palavra, mas não há como experimentar este modelo de vida sem uma íntima comunhão com Deus. Palavra, meditando nela dia e noite, vida de oração, crescimento na comunhão com Deus, a ação do Espírito Santo, renovando a nossa mente para que possamos ser transformados. Então, bem-aventurados aqui, Jesus está dizendo, são aqueles que vivem esses princípios divinos. E o que é que nós meditamos até agora? Pensei muito bem como colocar isso na introdução, porque eu pensei, Senhor, vou avançando daqui a pouco, o que é que nós meditamos até agora? E a gente vai pegar versículo por versículo, mas vamos nos lembrar, meditamos agora que bem-aventurados são aqueles que são humildes ou pobres de espírito, porque eles não têm nada além de Deus. A confiança deles, o centro da vida deles é o Senhor Deus, e eles têm então a promessa de terem a posse do reino de Deus. Meditamos sobre aqueles que choram, é um choro diferente, não é aquele choro por questões pessoais, aí você vai se lembrar da meditação, e tem como promessa a consolação diferente. Eu estou sempre usando a versão atualizada, há algumas versões diferentes aí, e a gente acompanha também, mas em primeiro lugar, olhe para a primeira parte do versículo 5, parte A, bem-aventurados os mansos. Que são esses mansos? Quem são esses mansos? Ser manso aqui não é sinônimo de, sabe, aquele manso. Olha que tem gente que é assim. Mas olha, pisa no calo para você ver. Manso não é, sabe, uma pessoa pacata, aquele que não reage. A gente vai aprender muito, ou reaprender, né? Não é aquele que dá o tapa, vira, dá o tapa, vira, dá um tapa, vira um saco de pancada, dizendo, eu sou manso. Eu nem ligo. Vai bater à vontade, eu sou crente. Números 12, 3 diz que Moisés, veja só, Números 12, 3 diz, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. A mansidão de Moisés era a sua posição de humildade diante do Senhor, de reconhecer o Senhor, de caminhar com o Senhor.
Final de Deuteronômio diz que Moisés foi aquele aquele que não poderia ser jamais comparado, porque foi com quem Deus falava diretamente. E há uma versão que traduziu este contato como cara a cara, face a face. Mas você vai se lembrar de Moisés falando bravamente com o faraó e com o povo. Moisés não entrou na terra prometida porque ele feriu a terra num momento de ira. Então essa mansidão de Moisés, o homem mais manso da terra, é o seu relacionamento para com Deus, o seu modo de tratar de muitos problemas, mas não deixava de ser um homem forte, de rigor, de energia. A versão corrigida, igual à versão atualizada, traduz aqui o termo grego por mansos. Já a versão King James tem a forma atualizada que alguns usam, e a versão Nova Tradução na linguagem de hoje traduz como humildes, pessoas humildes. Então essa palavra, esse termo, em Mateus 5, pode ser traduzido tanto por mansos como por humildes, se você tem na sua versão, porque mansidão e humildade, elas aparecem como sinônimos e elas são marcas que se apresentam no ministério de Jesus. Veja em Mateus, no capítulo 11, versículo 29, quando o Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, no versículo 29 ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Vi agora que eu poderia ter colocado essa parte do versículo na promessa, achar o descanso para a alma, encontrar-se em Cristo Jesus. Então essa mansidão aprendida de Jesus, a gente podia, não aprendida, vou usar um termo melhor, essa mansidão herdada de Jesus, para não me contrariar com o que eu disse ainda há pouco, não é você olhar para Jesus, ficar vendo o que ele fazia, dizendo, eu vou imitar no sentido de tentar ter uma vida boazinha, não, essa mansidão herdada de Jesus, ela é aplicada no coração somente do convertido. Ô pastor, cuidado, e aí pastor, como é que fica? Porque de vez em quando a gente sai do trilho e tal. Em Gálatas capítulo 5, 23, o apóstolo Paulo apresenta a mansidão como a penúltima das características do fruto do Espírito. Mansidão. Vem antes da última, que é domínio próprio. E novamente o que nós vemos desse Deus maravilhoso é a operação do Espírito Santo. Então não é uma coisa que é desenvolvida por condicionamento, por força de vontade, não, é uma operação do Espírito Santo, e isso só pode acontecer naquelas vidas que se entregaram realmente a Cristo Jesus, porque os mansos são fortalecidos em seu caráter quando eles precisam lidar com situações das mais adversas. Vão lidar com firmeza, mas com mansidão. Como é que é isso? Vão lidar, vão fazer a confrontação, vão fazer o enfrentamento, podem discutir, mas sem espírito de vingança, sem aquela semente da soberba, sem reações de violências que é própria do mundanismo, daquele que não é convertido. A mansidão é aquele que experimenta a ação da longanimidade do Senhor, reproduzida na mente, no coração. Provérbios, capítulo 16, versículo 32, tem uma expressão, um ensino interessante. Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, dessa forma, o crente manso é aquele dominado pelo Espírito Santo, porque ele quer obedecer a Deus, buscando se amoldar cada vez mais a Cristo Jesus. Temos o nosso Salvador. Confessamos ainda agora no credo, o único Filho de Deus, o nosso Salvador, que vem e então se entrega por amor ao Pai, por obediência ao Pai. O amor à humanidade é o aspecto secundário desse compromisso que o Filho tem para com o Pai. Então, o que movia Jesus era o amor ao Pai. O que fazia com que ele agisse era a obediência ao Pai. Então, aquele que é manso, ele obedece a Deus, buscando se amoldar a este exemplo que nós temos em Cristo Jesus, como ensinado em Filipenses 2, versículos 5 e 7, tendo o mesmo sentimento que habitou em Cristo Jesus, a si mesmo se esvaziando para servir a Deus, ser obediente a Deus de uma forma plena. Então, quando Jesus nos trata nesse texto, quando Ele nos abençoa como mansos, isso significa que em nós ocorreu um milagre de transformação, renovação da mente.
O Espírito Santo revela os princípios. Dentro desse princípio está esta mansidão. Então a transformação é que aquela vontade, sabe, de controlar, aquela vontade de exercer o autoritarismo, aquela vontade de controlar as situações, a tudo e a todos que estão à volta de nós, desaparece através da conversão, porque o manso passa a confiar na providência divina que conduzirá todas as coisas. Entendeu? Não significa você aquecer-se com as coisas erradas. Não significa que você se anula diante da injustiça. Significa que você não vai ter a mesma reação do violento, do mal, do carnal. A sua reação é diante de Deus. Com todo cuidado aqui, eu poderia pegar o ensino tanto do apóstolo Pedro quanto do apóstolo Paulo com relação ao silêncio da mulher. Lembra? O silêncio da mulher. Esse é um desenvolvimento de mansidão, mas não de uma pessoa anulada. É aquela que está diante do Espírito Santo, confiando na ação de Deus, porque está tratando com uma pessoa que não obedece à palavra de Deus. Durante algum tempo no ministério, eu usava esse texto para aconselhar mulheres casadas com homens não crentes. Até descobrir, através da ação do Espírito Santo, nos estudos da palavra e nas várias ministrações, que até um pastor pode se enquadrar ali, porque o termo ali é de homens que não obedecem à palavra. Temos muitos homens crentes que não obedecem à palavra. Então, mulher, não adianta discutir com esse tipo de homem. Mesmo que ele seja um santão na igreja, mesmo que ele seja o pastor, seja líder, seja quem for. Vou falar da minha classe, que aí eu não atingo ninguém. A palavra de Deus diz para a mulher, esse silêncio é desenvolvido na mansidão, porque há uma confiança na ação do Espírito Santo. Trocando em miúdo, para o nosso arroz e feijão, não adianta bater boca com quem está na ignorância espiritual. É isso, trocando em miúdo. Então você trata com quem trabalha com você, com quem estuda com você. Gente, quando você está no trânsito, aí é que você é testado e provado na mansidão. E não somente com relação a essa característica, mas aquele que é crente, aquele que está sendo trabalhado com o Espírito Santo, ele é submetido muitas vezes por determinação divina a provações, justamente para que sob a pressão saia o que você tem dentro de você. O coração, a boca fala daquilo que o coração está cheio. A intenção do Senhor Jesus aqui é revelar que essa bondade, ela é multiplicada, ou ela é vivida pelo coração, pela mente, pelo coração daqueles que foram alcançados por Ele. Como o apóstolo Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas então é Jesus vivendo em mim. Então, mesmo diante da maldade, a reação do manso, que tem autoridade, que tem uma palavra firme, no entanto, é esvaziada dessas reações de carnalidade. Veja aí, Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 14. Colossenses 3, 12 a 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor de Deus derramado no nosso coração é o combustível para a mansidão. Jesus está na cruz, sendo afrontado e humilhado. Ele já havia dito para os seus discípulos, deixado bem claro, que bastaria um movimento de um pensamento, e o planeta seria invadido imediatamente por milhares de anjos para exterminar com a raça humana. Deus estava sendo afrontado. Mas é o rei que conquista o seu povo com a mansidão, que nesse momento de pressão, neste momento de ameaça, faz com que saia a expressão da humildade que leva ao perdão. E aqui Paulo diz, assim como Deus perdoou. Irmãos, eu creio que um dos lugares onde mais precisamos viver o aspecto da mansidão é no meio do povo de Deus. Porque você tratar com um incrédulo é uma coisa. Às vezes você até dá
melhor testemunho no meio do incrédulo, porque o incrédulo precisa saber que você é crente. E muitas vezes nós pecamos porque não somos mansos um para com os outros. Há muitos anos atrás, um crente me disse assim: pastor, o que o senhor tem que aprender é que o crente é implacável com o outro crente. E é verdade. Chega babando, rosnando com a palavra na mão, porque tem que acusar, e tem que condenar, e que tem que executar. Isso desaparece, por exemplo, no nosso código de disciplina, quando nos dá os meios suasórios, que é justamente a busca de tratar com cada situação, não aquecendo com pecado, não aquecendo com uma atitude má, mas trabalhando de tal forma que vise a restauração. Você é manso. Irmãzinha, você é mansa. Ei, pastor, você é manso? A melhor forma de nós chegarmos a uma conclusão a respeito disso é ouvindo quem convive com a gente. Mas não incitando ou criando um clima para que a resposta seja positiva. Lidando com a realidade. 2 Coríntios 13:8, o apóstolo Paulo diz que nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. É conversando com quem convive conosco, em casa, no trabalho, na igreja. E se a resposta for positiva, dê glória a Deus, glorifique esse Deus, porque isso é resultado da ação do Espírito Santo na sua vida, e persevere nesse caminho. Se a resposta for negativa, coloque diante de Deus a sua vida, busque do Espírito Santo a orientação, para que esta área da sua vida seja totalmente preenchida com aquilo que Deus quer, e todo o seu ser seja dominado. Faça a oração que está em Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conheça os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse é o manso. Vamos para a segunda parte? Olhe comigo aí, a parte B do versículo 5. Porque herdarão a terra. Que tipo de herança? Então, primeiro, quem são os mansos? O que significa ser manso? Segundo, o que receberão os mansos? Qual é a promessa para os mansos? No boletim passado, nós tivemos o texto para memorizar em Isaías 66, 22. Você lembra? Você memorizou? Já está com um texto novo para memorizar, mas você consegue lembrar? Alguém consegue? Isaías capítulo 66, 22. Porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Essa é a promessa. Ela pode ser reivindicada nesse ensino de Jesus, porque a promessa dada no Velho Testamento aqui, vamos ver daqui a pouco, é a um povo, não é? Mas é o desenho para o Israel espiritual, mas Deus garante aqui que haverá de receber como promessa essa posse, essa herança, todos aqueles que são filhos de Deus. Então o termo aqui, ele traduzido ao pé da letra, nos dá o sentido de tomarão posse da terra que lhes pertence por direito. Foi dada uma promessa. Sabe, antigamente, quando funcionava o fio do bigode, porque hoje em dia tem papel, tem carimbo, tem lei, tem encargo, tem tudo, tem vídeo, tem gravação, e eu disse, não sou eu não, me lembro de um ministro aí de tempos atrás, que ainda não tinha toda essa parafernália da informática de hoje, mas gravaram, havia um áudio, e aí puseram para ele, vocês lembram desse episódio? Puseram para ele, disse, escuta aqui, ministro. Ele fez assim, deixa eu escutar, tirou o óculos para escutar. Nega-se. Deus dá a palavra, e muitas dessas coisas aqui eram feitas na palavra. Estamos lendo agora Jeremias, no entanto, o povo de Deus acertava com papel, com assinatura, mas a palavra de Deus não precisaria nem disso, mas ele registra na sua palavra, porque essa palavra não pode voltar atrás. Os judeus sempre esperaram pelo cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão. Veja Gênesis capítulo 15, versículo 18. Juntando com a chamada de 12, com a promessa do 17, em 15, no versículo 18, a palavra registra, naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, à tua descendência dei esta terra. Por isso Israel luta até o dia de hoje. Em 1947, quando as Nações Unidas reconheceram Israel como nação,
então trechos de terra foram tomados por ele, mas até hoje há uma luta muito grande, porque os inimigos, os adversários, historicamente, biblicamente, opositores, se levantam justamente porque disputam essas terras, e o judeu continua lutando, porque ele entende que essa promessa foi dada a um povo, e eles lutam por isso, e eles esperam o rei, o Messias, que vai dar posse a tudo isso. Não é isso que Jesus está aqui dizendo, porque Jesus expande a bênção, não restringe mais a um povo, a uma porção de terra, mas garante a posse do reino de Deus, finalmente instaurado a todos aqueles que creem nele, e por isso foram feitos filhos e filhas. Então são herdeiros da promessa, são co-herdeiros com Cristo Jesus, de todas as bênçãos que Deus tem reservado. As versões, todas elas concordam com isso, mas a versão, na tradução, na linguagem de hoje, traduziu interpretando da seguinte forma: pois receberão o que Deus tem prometido. Vamos lembrar, Jesus está falando diante de uma multidão, essa multidão está ávida, não tanto para ouvir Jesus, ela quer os sinais, ele deixa isso bem claro, João 6 deixa isso claro. Mas o seu foco são os discípulos, está voltado para os discípulos, porque a mentalidade dos judeus, dos discípulos, também estava impregnada com esse ensino de que Israel dominaria o mundo e teria à frente o rei poderoso. Viam nesse Jesus, esperavam, os discípulos deixaram muitas vezes, em algumas palavras, sinais de que eles também esperavam, o traidor esperava, os zelotes que estavam em volta dele esperavam que ele tomasse o reino à força, a mãe daqueles dois discípulos esperava esse tipo de reino material, queria que um filho estivesse do lado direito, o outro do esquerdo, do rei poderoso sobre toda a terra, mas Jesus estava substituindo isso na mentalidade dos seus discípulos, ensinando como um rei humilde. Não se tratava de receber uma bênção como porção material, mas sim tomar posse das bênçãos que Deus tem reservado, os ricos bens entesourados que nós cantamos ainda agora, reservados para aqueles que são salvos, quando ele restaurar todas as coisas. O apóstolo Paulo tem uma visão a respeito desse tipo de bênção em Efésios capítulo 1, versículo 3, na saudação à igreja, Efésios 1, 3, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Estas bênçãos, essa bem-aventurança que Jesus afirma aqui em Mateus 5, 5, pertencem àqueles que são mansos, porque esperam de Deus algo maior e melhor, que não lhes será dado por méritos, nem por herança de nome, mas esperam receber essa herança espiritual, quando Ele, Deus, restaurar todas as coisas. O texto de Isaías ainda agora, Deus diz: eu vou restaurar, eu hei de fazer novos céus e nova terra. E eu terei diante de mim, garantido por mim, a descendência daqueles que foram chamados a essa fidelidade. Veja 2 Pedro capítulo 3, versículos 9 a 13. 2 Pedro 3, 9 a 13. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Essa palavra é para aqueles que vivem esta mansidão do reino de Deus. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra, não terra no sentido de uma porção somente do planeta, a nova terra. Os santos salvos, eles farão parte desta multidão de milhares e milhares que servirão ao Senhor, que estarão para sempre diante do Senhor, de uma vez por todas libertos do pecado
e experimentando esse estado de total santidade. Aí que entra o pedido que eu fiz do hino 49, porque o Sempre Vencendo diz no cântico, no coro, e a gente vai cantar agora: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Isso deve nos fazer lembrar, toda a corrupção que nós temos hoje, gente, essa situação que nós temos hoje, é consequência da soberba, é consequência da vaidade, de querer, de tomar, de se apossar. Não podemos esperar outra coisa do mundo. É assim que o mundo ensina que a posse será levada adiante. É tomar o que é dos outros. É porque você não tem, o outro tem, então você é movido a tomar. E se você tem, quer ter mais, você toma até o pouco daquele que quase não tem nada. Essa é a linguagem do mundanismo. Mas o Senhor Jesus tem um outro ensino para nós. Vai se apossar desta forma, como herdeiros de toda a terra, os crentes verdadeiros. E a Bíblia nos garante isto, com uma visão de eternidade segura junto ao Senhor. Salmo 37, versículos 10 e 11. Há alguns comentaristas que dizem que essa bem-aventurança de Jesus está linkada lá com a visão do Salmo 37. Eu creio que tem uma força nisso, porque o versículo 10 e 11 do Salmo 37 diz assim: mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos, olha aí, Antigo Testamento, Velho Testamento, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Os irmãos que vão apoiar o hino aí, o Geraldo, pode ir dando os acordes para a igreja se lembrar, mas eu quero concluir. Como eu tenho dito, olhe pelo pastor e por aqueles irmãos que vão pregar nesse texto. O presbítero Edmilson já pregou aqui, numa ausência minha, dentro dessa caminhada. Porque a palavra de Deus mexe primeiro com quem está preparando a mensagem. Porque vai falhar. Minha mulher está aqui, meus filhos estão aqui, quem convive comigo está aqui. Vai falhar. Se o pastor pregar o que não está vivendo, vai falhar. Se o professor ensinar aquilo que não está vivendo, vai falhar. Se o líder quiser que os liderados façam aquilo que ele não está fazendo, vai falhar. Devemos orar, irmãos, com temor e tremor diante do Senhor. E realmente, então, eu preciso personalizar essa pergunta. A mansidão, Senhor, tem sido uma marca na minha vida. Se a resposta for negativa, eu preciso chegar à conclusão que meu testemunho está prejudicando o evangelho genuíno. Prejudica. Lembro de uma situação uma vez que acompanhei uma senhorinha, muitos anos atrás, gente. Quando fala assim, então você vai entender, né? 32 anos de ministério, não, há muitos anos mesmo atrás aí. Uma irmãzinha que não tinha boca para nada. Então você diria que ela era mansa. Sabe, é uma interpretação errada. Um dia houve uma situação difícil na igreja, menino, sai de baixo. Aquela libélulazinha virou uma leoa e se não sai de perto, apanhava até o pastor. Examinando diante do Senhor, eu preciso me lembrar do ensino de Jesus. Eu ouço e pratico, ou eu ouço e não pratico. Então, alguns dizem, pastor, às vezes tem a mesma coisa. Sim, a introdução sempre vai ser a mesma coisa, viu? Sempre vai ser a mesma coisa. Só que você já sabe o que é que nós vamos meditar no domingo que vem. E à noite, gente, não tem esse negócio de a mesma coisa. Não é não, gente, é expandido, é diferente. Hoje à noite vai ser diferente, dentro do mesmo texto, mas a gente caminhando, porque a intenção, presbítero Edmilson, de acordo com a que a gente já tem conversado, é atingir toda a igreja. Não adianta eu ministrar uma parte da igreja, toda a igreja. Porque, irmãos, a aspiração é sermos uma igreja que obedeça aquilo que é da vontade de Deus. Então a conclusão sempre vai ser essa. E eu pensei agora na preparação do sermão para hoje. Eu creio que eu vou parafrasear um pouquinho, consultar o Senhor, ter paz no coração para fazer isso, mas mexer um pouquinho para colocar cada um desses ensinos dentro desse texto que Jesus diz aqui. Mas hoje ainda vou ler como ele fala.
Mateus 7, 24, 27. Para quem está conosco primeira vez, Jesus prega isso que nós vamos meditar durante muitos domingos aí, mas ele chega no final e ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Coloque a mansidão aí. É nesse sentido que eu vou trabalhar, com a graça de Deus. Se eu não sou manso, vou me colocar aos pés do Senhor, porque eu quero obedecer essa palavra. E então, quando vier os momentos de dificuldade, quando vier a pressão, as pressões, a minha vida vai estar firme, ela não vai desabar. Não vou deixar a igreja, abandonar o ministério, morder quem está à volta de mim. Não, edifiquei sobre a rocha. Vivo essa verdade. E ele continua dizendo: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Se o Senhor diz sobre mansidão: eu ouço, mas não pratico, a minha vida será destemperada, desequilibrada. Eu perdoo, pastor, mas não quero que a amizade seja a mesma, não. Eu perdoo, pastor, mas não fala mais para essa pessoa se dirigir a mim. Pastor, eu sou muito bonzinho até que mexo com a minha família. Aí o senhor vai conhecer quem sou eu. Se eu não pratico o que ouço, Jesus diz, a minha vida é traduzida na insensatez. Vivamos esse princípio, mais esse princípio do reino de Deus, sendo abençoado eternamente, com a certeza de que um dia haverá de possuir os bens entesourados, aqueles que são mansos. Vamos ficar em pé, vamos cantar a oração final aqui, a oração depois do sermão. Na verdade é o hino que nós vamos cantar agora, entendendo que não é por força, não é por violência, mas a vida é realmente conduzida pelo Senhor Deus. Vamos cantar. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, pelo Supremo guiando, com seu imenso poder, todos avantes, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, sempre e fulgor. Em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual. Sempre nos ama e protege com seu amor eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Eles servos e chefes querem também seu favor.
pode assentar-se. Nós queremos conhecer e abraçar os irmãos e amigos que nos visitam nesta manhã. Nós temos alguns nomes em nossas mãos aqui e, à medida que eu for chamando, esses queridos podem ficar de pé para que nós possamos conhecê-los. Clive Bezerra, Marlúcia Gomes, Luiz Fernando e Nara Lícia. Onde estão esses queridos? Algum mais que eu não chamei, que está presente entre nós nessa manhã. Então sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Vamos ao nosso momento da EBD e novamente nós reforçamos aí esse convite para quem quer regularizar a sua membresia, deixar o nome ali com a recepção. Ele pode ajudar ali, a Daniele. A recepção. Irmãos, é muito importante a recepção dos membros, das famílias na igreja. Nós tivemos aqui a família do Hudson e Janine, né? E eles voltaram para Roraima. Cadê a Hudson? Cadê o Hudson? O Hudson está aqui. O Hudson está aqui. E a Jamília e o Kevin, os dois filhos deles, nos mandaram uma cartinha, porque a Janine já voltou com os meninos, o Hudson continua aqui no trabalho dele, e a cartinha, com a licença do pessoal da Escola Dominical, diz o seguinte à igreja: eles foram recebidos, tiveram a vida de comunhão, exercitaram o ministério, né? O Hudson fez a sua profissão de fé aqui na igreja, e eles dizem o seguinte, quem está escrevendo é a Jamília: não sou muito boa com textos, até porque não existem palavras que possam medir o quanto eu e a minha família somos gratos a vocês. Muito obrigada pelo acolhimento que nos deram, por cada sorriso, cada comunhão, cada momento inesquecível. Cada um de vocês são pessoas muito especiais para a minha família. São amizades que fizemos em um curto período de tempo, mas que valem como uma amizade de anos. Todos nós vamos sentir muita saudade e queremos muito voltar um dia. Quem sabe, nas férias do próximo ano. Eu não consigo explicar o quanto vocês nos fizeram bem, cada um com seu jeito e personalidade. É o que nos fez ficar mais à vontade aqui em Fortaleza, um lugar que não conhecíamos, mas que vocês nos fizeram sentir em casa. Sou muito grata a Deus por ter colocado vocês em nossas vidas. Obrigado aos conselheiros, aos membros da UPA e a todos os outros ministérios dessa igreja tão cheia da graça do Senhor. E quem assina é a Jamile e o Kevin. E a família doa aí um violão para o Ministério de Louvor e Adoração. Deus abençoe. Para a UPA, para os adolescentes. Deus abençoe. Bom dia, amada igreja. O livro sorteado hoje é a Escatologia do Novo Testamento, de Russell Shedd. E nesse livro a intenção do autor é compartilhar realmente o quadro geral de eventos que finalizará essa era, e crer firmemente que Deus compartilhou essa informação para que venhamos aguardar a sua volta. Escatologia do Novo Testamento, com Russell Shedd. Quem ganhou foi o número 8. Número 8. Todos estão convidados a participar da EBD, a divisão de classes. Eu vou pedir ao irmão que me ajude entregando o livro. E eu gostaria de convidar você, amado visitante, que foi citado, e o que não foi citado também, tá? Que não deu o seu nome, para participar da Escola Bíblica também, na classe de Boas Novas, aqui no subsolo. Vão ter aula hoje com Valteni. As demais classes seguem o curso, jovens, adolescentes, as classes de doutrina, tá certo? Irmãos, uma lembrança aí aos ministérios da igreja. Continua, implementamos aí para não termos aviso, nem é para eu estar falando mais agora aqui, porque a igreja vai se acostumar. Então, antes de iniciarmos o culto, vai ter a projeção dos avisos. Preste bem atenção, você chegou, preste atenção nos avisos. Nós temos o boletim, o apoio dos slides, mas preste atenção. E a partir de hoje a gente vai fazer assim, o pastor Toniel vai fazer a oração, vai dar a bênção, e aí enquanto nós vamos cantar o Tríplice Amém, e depois enquanto o pastor, o presbítero se dirigem, não saia daí. Por quê? Porque os avisos serão passados novamente.
para ficar bem claro. E aí se levante só quando terminar, porque nós estaremos ali, é um tempo hábil para isso, para cumprimentar você. E os ministérios que forem usar os recursos da igreja, sabe, o data show, o som, precisam avisar com antecedência, para que o evento não chegue na hora e fique aquele corre-corre. Então nós vamos também mudar, até quarta-feira, os ministérios devem comunicar. Vamos usar o auditório, precisamos disso, disso e disso. Vamos usar a sala tal, precisamos disso e disso, que é para a gente realmente funcionar de uma forma zelosa, né? Sermos abençoados por servirmos ao Senhor de uma forma zelosa. Então, quero convidar a igreja a colocar-se em pé. O pastor Toniel faz a oração final e depois aguarde aí, enquanto você ouve os avisos e nós chegamos ali à frente para cumprimentá-los. Senhor, pelo banquete que nos ofereceste nesta manhã, nós te agradecemos. Agradecemos pelo amor, pela bondade, pela misericórdia, pela fraternidade, mas sobretudo pela palavra que é o alimento para as nossas almas. E agora, Senhor, quando nós vamos ainda continuar, sequenciar os trabalhos com a escola dominical, nós te pedimos que abençoes aos professores, aos alunos, para que haja enchimento da tua graça na vida de cada um. Leva-nos em tua paz, despede-nos e perdoa os nossos pecados. Nós suplicamos pelo amor de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que as misericórdias do Senhor e a graça do Senhor Jesus estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. No dia 24 de agosto, às 16 horas, será realizado na Igreja Presbiteriana de Fortaleza o primeiro Café dos Homens. O tema abordado será o homem cristão e o pecado da omissão. O preletor será o reverendo Macena da Costa, da Igreja Presbiteriana do Cambeba. Para participar, o investimento é de R$20 individual ou R$30 para aqueles que trouxerem um convidado. O prazo para inscrição e pagamento é até o dia 18 de agosto. Homens, façam suas inscrições sem demora. A biblioteca e livraria da IPF é o espaço onde você pode alugar seus livros e comprar títulos como Cada Dia Natal e O que todo presbiteriano inteligente deve saber. Todas as terças-feiras, às 19 horas, a Igreja Presbiteriana de Fortaleza realiza o seu culto de oração. Venha participar conosco deste momento de intercessão e fortalecimento espiritual. Neste domingo, a UPH irá vender um delicioso lanche na cantina, com uma promoção, misto mais refrigerante, por apenas R$3. Aproveite! No mês de outubro deste ano, a SAF realizará o próximo bazar de roupas, sapatos e acessórios. As irmãs Deise, Lurdinha Marques e Detinha já estão recebendo as doações que estejam em bom estado. Os seus sábados podem começar com uma reflexão bíblica logo cedo. Às 6h30 da manhã, vai ao ar pela TV Ceará o programa Aos Pés de Jesus. Se você deseja ser parceiro, fale com o reverendo Otoniel Martins. Todos os sábados, às 19 horas, está acontecendo na sala de oração o estudo bíblico Alive, ministrado completamente em inglês. Se você tem o desejo de praticar o idioma em comunhão com os irmãos, esta é uma ótima oportunidade. As inscrições para o programa de alfabetização de adultos e idosos através da Bíblia continuam abertas. Se você conhece alguém que precise dessa ajuda, convide e divulgue. Para mais informações, fale com Edith Miranda, Mara Rocha ou Regiane Cruz. A Igreja Presbiteriana de Fortaleza convida você a colocar seus dons e talentos a serviço da obra do Senhor. Para se tornar um voluntário em nossa igreja, procure um dos líderes dos ministérios ou departamentos, conforme sua aptidão em servir. Atenção! A portaria da IPF está com um novo funcionamento. Pedimos a colaboração de todos.
Em função do remanejamento no quadro de funcionários, não teremos mais o turno da noite a partir do mês de setembro, pois a segurança será feita por uma empresa especializada nesta área, das 22 às 6 horas da manhã. Durante o mês de agosto, as novas medidas serão implementadas de forma progressiva, com as lideranças recebendo as devidas instruções de como agirem em casos excepcionais. Atenção, sociedades internas e ministérios da IPF. Fiquem de olho nas programações divulgadas nos boletins e nos grupos de WhatsApp, para que ninguém deixe de participar dos eventos. As diretorias devem cumprir o que já está combinado no planejamento, sempre mandando por escrito até quarta-feira de cada semana o que deseja que seja divulgado pelo Ministério de Comunicação e Mídia aos domingos.